Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos de meditação bíblica, tá? Vamos gastar aqui um tempo, investir um tempo na palavra de Deus, aprendendo, tá? Tentando extrair das escrituras sagradas aquilo que pode alimentar o nosso espírito, a nossa alma, tá? Mas antes de fazer isso, eu quero fazer um pedido novamente, tá? Eu vou tentar fazer isso mais vezes, porque eu penso o seguinte: se aquilo que a gente tem feito aqui nas ministrações, nas reflexões que nós temos realizado aqui, tem de alguma forma abençoado a tua vida, trazendo uma compreensão nova, talvez a respeito das Escrituras, ou se você sabe, querido, que isso pode ajudar outras pessoas, né? De repente você tem amigos que você quer falar de Cristo, quer anunciar o Evangelho, mas você não sabe como fazer, a intenção desses vídeos que eu tenho feito aqui, das reflexões que eu tenho feito nas Escrituras, é chamar a nossa atenção para a necessidade de salvação. O propósito é exatamente esse. Eu não estou preocupado com outras coisas. Aí, talvez vai chegar o momento em que eu mude um pouco, né? Eu tenho um plano de realizar, gravar vídeos devocionais a respeito das leituras que eu faço da Bíblia devocional, a leitura devocional que eu faço da Bíblia. Então, e aí dali, daquela leitura, eu vou extraindo alguns textos para fazer devocionais, né? Mas, por enquanto, a intenção é exatamente focar na necessidade que o ser humano tem de conhecer Deus. É isso que me interessa, porque para mim não há nada mais importante e mais urgente do que nós nos aproximarmos de Deus por meio da sua palavra, compreendendo a vontade de Deus para nossas vidas e ao mesmo tempo entendendo o estado do nosso coração diante de Deus. Então, se isso tem sido bênção na sua vida, se isso tem te ajudado, eu gostaria de pedir a tua ajuda também, tá? Eu acho que é justo, né? E como é que você faz isso, querido? Você pode fazer isso seguindo aquilo que é normal das redes sociais, comentando nos vídeos. Não importa se é gravado no YouTube, se está no Instagram, no Facebook, comente, curta, tá? Eu indico a você que você possa enviar isso, compartilhar isso com alguém. Na igreja eu tenho sugerido aos irmãos que compartilhem nos grupos familiares, para que os familiares também tenham acesso. Então, se você está acompanhando, querido, pode nos ajudar se inscrevendo nos nossos canais. Não sei se você está vendo isso no YouTube, se no Instagram, no Facebook, não importa se é no meu perfil, no perfil da igreja, que você possa se inscrever, porque isso nos ajuda a chegar em mais pessoas. É um pedido que eu faço a vocês, tá bom? E, dito isto, eu volto para o nosso texto. Nós estamos em Romanos capítulo 2. Eu vou ler apenas o versículo 2 para a gente dar sequência nas nossas meditações, tá? O texto diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Nós fizemos uma pergunta há uns vídeos atrás aí, eu vou deixar isso aí para você depois, talvez eu coloque um cardzinho em algum lugar por aqui para você acompanhar. Nós fizemos uma pergunta que foi a seguinte: qual a importância de sabermos que o juízo de Deus é sempre de acordo com a verdade? A gente vem falando sobre isso, do juízo de Deus, que o juízo de Deus é diferente daquilo que o juízo que os judeus faziam de si mesmos, dos gentios, né? Nós falamos que o juízo de Deus é um juízo verdadeiro, baseado na verdade, e aí nós perguntamos: qual é a importância de sabermos que o juízo de Deus é sempre de acordo com a vontade de Deus? A primeira resposta que eu dei foi que a falta de compreensão dessa verdade, de que o juízo de Deus é de acordo com a verdade, naturalmente nos impedirá de crermos na doutrina da ira de Deus. Também disse que a falta de compreensão a respeito do juízo de Deus implicará na rejeição da doutrina da justificação pela fé, tornando essa doutrina inútil. E também disse que se seguirmos esse caminho, né, nós nunca compreenderemos de fato a doutrina da expiação. Aí eu fiz uma relação, querido, fiz uma pergunta que é mais ou menos assim: qual é a relação entre o juízo de Deus e as doutrinas da ira de Deus, da justificação pela fé e da expiação? Eu fui tratando disso, eu falei do que é o juízo de Deus, eu falei a respeito da ira de Deus, eu falei também depois a respeito da justificação pela fé, foi o último vídeo que eu fiz aqui, e eu queria dar sequência hoje falando a respeito da doutrina da expiação. A doutrina da expiação, ela nos ensina que é preciso remover do pecador a culpa do pecado.
Expiação aqui é o processo pelo qual se cancela a culpa do pecado e o pecador é purificado diante de Deus, tá? A expiação, a palavra em si, expiação, ela significa cobrir, cobrir, e comunica a ideia de cobrir o pecado mediante um resgate, de um modo que haja uma reparação ou restituição adequada pelo delito cometido. Eu vou tratar contigo disso porque eu julgo isso um assunto muito, muito importante. Eu diria que é uma das principais doutrinas bíblicas, né? Não compreender isso torna praticamente impossível compreender o plano de Deus, entender o que Deus fez por meio do Senhor Jesus Cristo, sacrificando o seu filho naquela cruz, entende? Se você não consegue compreender por que Jesus morreu da forma como morreu naquela cruz, e mais ainda, né? A Bíblia dizer que aquilo foi um sacrifício que Deus fez, ele sacrificou o seu próprio filho, o Cordeiro de Deus, né? Que foi sacrificado para o perdão de muitos, né? Então, se nós não entendemos isso, é praticamente impossível entender, queridos, a vontade de Deus, o plano de Deus na hora de salvar o ser humano. Essa palavra, expiação, ela é por demais importante para nós. É uma palavra que todos nós deveríamos conhecer bem, tá? Porque não conhecê-la e não entender, queridos, torna incompreensível, torna insatisfatória qualquer pregação do Evangelho. Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz. A morte de Jesus é chamada de morte expiatória, porque ele morreu no lugar de alguém. Ele não morreu a sua morte. Ele não morreu porque tinha algum pecado. Ele não morreu porque desobedeceu a Deus ou infringiu algum mandamento divino. Não, de forma alguma. A morte de Jesus, ela foi planejada, ela era proposital e tinha a finalidade única de trazer salvação para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por isso. Ele não morreu porque estava indefeso diante dos soldados romanos ou dos líderes judeus, de forma alguma. Ele não morreu porque era fraco diante do armamento, ou das acusações, ou do poderio militar. De forma, ele mesmo disse, olha, se eu quisesse, eu poderia invocar aqui, né, legiões de anjos para me salvar. Não, mas ele veio a essa terra para morrer naquela cruz. É importante que a gente tenha consciência disso. Jesus Cristo deixou o seu lugar no céu, ele abriu mão, ainda que temporariamente, da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da adoração que lhe era devida. Ele fez isso por causa de um plano, o plano estabelecido de Deus, que é salvar o pecador. A sua morte é uma morte que a gente chama de morte vicária, morte expiatória. Ele morreu no lugar de alguém. Ele deu a sua vida para salvar alguém. Nós vamos falar bastante sobre isso, tá? O Velho Testamento está recheado com metáforas e relatos históricos disso. A religião judaica é muito voltada, centrada nos sacrifícios, né? Vamos falar sobre o dia da expiação mais para frente aí, em outro vídeo aí. Então, é muito voltada para isso. O judeu comete um pecado, ele tem que levar um animal do seu rebanho até o sacerdote, ele confessa o pecado ali, coloca a mão na cabeça do animal, o animal é morto no lugar da pessoa que pecou. O sangue do animal derramado, ou seja, a morte do animal, vai cobrir o pecado daquele que pecou. Entende? Todo o Velho Testamento, a religião judaica, os seus sacrifícios no santuário, no templo, tudo aponta para Jesus Cristo. Aquilo tudo era apenas uma sombra do que haveria de vir. Eram luzes que estavam apontando para algo muito mais importante, muito mais glorioso, que era a morte do Senhor Jesus Cristo. Tá? Eu convido você para acompanhar essas reflexões a respeito da expiação, porque elas são por demais importante para o entendimento que nós temos que ter a respeito da salvação. Ok, queridos? Deus abençoe vocês e até uma próxima.